bem-vindos a todos, mais uma vez, para o programa Como Viver uma Vida Saudável. No último programa, nós falámos sobre nascer e nós hoje iremos falar sobre crescer. Todos nós nascemos sem pedirmos e morremos sem querermos. O que fazemos com esse intervalo de vida? Bem, na verdade, com esse intervalo de vida, nós crescemos. Nós crescemos, progredimos, evoluímos e desenvolvemos a nossa vida. Na verdade, existem várias fases de crescimento que certamente todos nós já sabemos e vivemos algumas. Ou seja, bebé, criança, adolescência, juventude, a fase adulta e a fase do idoso. Existem várias fases e vários ciclos de crescimento. Nós devemos desfrutar, tirar o máximo proveito de cada fase, de cada ciclo. Mas, na verdade, sempre que nós passamos para o ciclo seguinte, sempre que nós passamos para a fase seguinte de crescimento, nós devemos deixar a fase anterior. Nós devemos fechar o ciclo anterior para que nós possamos então avançar, crescer e progredir. Assim funciona o processo do crescimento. E isso é muito importante, nós sabermos viver cada fase da nossa vida, cada fase do nosso crescimento, é muito importante que proporciona uma vida saudável. Ora então, vamos lá. Nós começamos pela nossa fase infantil e vamos crescendo à medida que nós vamos aprendendo. Ou seja, a nossa vida é como uma escola. Nós começamos com a primária, depois temos o primeiro ciclo, o segundo ciclo, a secundária e a universidade. À medida que nós vamos caminhando e nós vamos aprendendo, o grau de aprendizagem se vai intensificando, desenvolvendo e até dificultando. Ou seja, nós na primária nós não aprendemos matéria da universidade e na universidade não vamos aprender matéria da primária. Então, consoante nós vamos crescendo e progredindo, nós vamos vivendo cada fase da nossa vida, temos que nos adaptar àquilo que estamos a viver, àquilo que estamos a aprender. Não podemos parar de crescer. Não podemos parar de evoluir, porque a nossa mente e o nosso entendimento vai desenvolvendo através da aquisição do conhecimento, da aprendizagem da vida, da escola, do dia a dia. Nós vamos aprendendo, vamos desenvolvendo e vamos crescendo. É muito importante, vital e fundamental nós acompanharmos a várias fases de crescimento para que possamos então viver uma vida saudável. Bem, nós começamos pela parte infantil, mas Deus diz que nós devemos deixar as coisas de menino. À medida que nós vamos crescendo, nós devemos acabar com as coisas de menino. Ora, vamos ver em 1 Coríntios 13:11, que diz assim: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ora, à medida que nós vamos evoluindo e crescendo, nós temos que deixar as coisas de menino. Como, por exemplo, certamente já deve ter encontrado pessoas com 60 anos e ainda com atitudes infantis de menino. Ou também outros casos, por exemplo, jovens com uma mentalidade já muito envelhecida. Então, não é compatível com o seu grau de crescimento. Nós devemos deixar as coisas de menino e ir acompanhando a fase de crescimento para que nós possamos viver uma vida saudável. E então, nossa vida também é como um jogo. A cada nível que nós vamos vivendo, que nós vamos passando, o grau de dificuldade se vai intensificando. Os obstáculos vão aumentando e vão se intensificando. E se nós aprendermos a crescer com o viver da vida, então nós iremos ter a capacidade para lidar com os desafios do dia a dia.
Esse é o objetivo do nosso crescimento, para que nós possamos estar capazes para enfrentar a vida de uma forma saudável. Não nos deixarmos abalar com os problemas e com as situações da vida, se nós nos soubermos posicionar. Ou seja, o nosso crescimento tem várias fases. Nós não podemos parar de crescer. Devemos sim deixar as coisas de meninos, porque os meninos são inconstantes. A palavra de Deus nos ensina para nós não sermos meninos inconstantes. Nós, ao vivermos ainda um estilo de vida de meninice e infantil, nós vamos ser inconstantes. Ou seja, Deus diz que nós devemos ser, sim, meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Deus também nos ensina que nós devemos ser como crianças para entrarmos no reino de Deus. Ora, afinal, como é que isso funciona? Se Deus diz para nós deixarmos as coisas de criança, mas nós devemos ser como criança para entrar no reino de Deus, qual é o significado que Deus quer dizer com isso? Ou seja, sermos como criança é ter o nosso coração humilde, ter um coração puro, um coração perdoador, um coração obediente, um coração dependente do Pai. E assim nós devemos guardar essas características de criança até ao final da nossa vida, mas devemos deixar as coisas de meninice e infantis e progredirmos no nosso crescimento. Ou seja, e o que é que proporciona para que nós possamos crescer de uma forma saudável? A nossa alimentação. Nós somos aquilo que nós comemos. E que tipo de alimentação nós andamos a fornecer à nossa vida? Por vezes nós continuamos sempre a alimentar-nos de leitinho, de coisas de menino. Por isso que nós não progredimos, porque a nossa alimentação continua a ser a alimentação de menino. Vamos ver na palavra de Deus. Nos ensina em Hebreus 5, 12, diz assim: pois com efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares e básicos da palavra de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades, seus sentidos exercitados, para poderem discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, a palavra de Deus é que também nos ajuda nesse crescimento da nossa vida como pessoa e a nível espiritual, emocional, mental e psicológico. A palavra é o alimento vital para o nosso crescimento. Não podemos parar de crescer. E que tipo de alimentos andamos a consumir que geram um crescimento saudável? Vimos aqui que nós não podemos toda a vida nos alimentarmos de leitinho, mas temos que nos ir alimentando de algo mais sólido, de algo mais forte, para que nós possamos então progredir no nosso crescimento, para que possamos então chegar à fase adulta. É isso que Deus deseja para nós, sermos adultos, maduros e sólidos, para que então tenhamos os nossos sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. E isso será extremamente importante, fundamental e vital para nós vivermos uma vida saudável. Por hoje é tudo. Mantenham-se saudáveis.